Antes de entrar, não joga essa pergunta fora, não. A gente está falando muito sobre política, mas antes de chegar aqui, eu fiquei pensando um pouco sobre a política. Na verdade, a gente fica pensando assim, se engajar na política, influenciar a política, fazer parte, entender, ler. Mas a grande verdade é que a política, ela é o reflexo de um clamor social. Então, quando a gente para pensar, a união estável, ela não partiu de vontade política, ela partiu de um clamor da sociedade. Então, quando a sociedade ela clama demais por algo, o que a política tem que fazer? O que nós vamos fazer para atender essa sociedade? Então, nós temos que ir além, não apenas pensar em se engajar na política, mas em todas as outras esferas. A política ela é o reflexo daquilo que a mídia, teatro, livros, nos ambientes de universidade, moldam a mentalidade da sociedade. Então, por exemplo, valores que eram absolutos e que estão sendo relativizados, não surgiu dentro do Congresso Nacional, surgiu lá na faculdade, surgiu nos ambientes acadêmicos, surgiu nas peças de teatro, surgiu nos roteiros de novela. Há 40 anos atrás, a união homoafetiva, ela não era muito cogitada. Mas por que ela passou a ser cogitada? Porque começou o quê? A ser fomentado isso aonde? Na mídia. Então, mais do que uma influência ou engajamento na política, o cristão ele tem que ter a consciência de que ele tem que ter um engajamento aonde ele está. Se você é jornalista, influencie no jornalismo. Se você é cozinheiro, influencie na cozinha. Influencie aonde você está. Porque a política ela vai ser o reflexo. Há alguns anos, antes de 2010, para você fazer um divórcio, estava conversando sobre isso lá na igreja ontem, num evento para casados. Por que o número de divórcio cresce tanto no nosso país? Cresceu 75% o número de divórcios no Brasil nos últimos 5 anos. Por que um valor que era absoluto, que é o casamento, uma instituição que é a base de uma sociedade saudável, se tornou um valor relativizado? Porque isso foi sendo visto onde? Nas novelas da Globo, nos teatros. E aí, a política ela é o reflexo de tudo isso. E aí a política diz o quê? A gente tem que arranjar um jeito do povo separar mais rápido, porque o povo está achando ruim, porque o processo é moroso demais, e aí tem que entrar na justiça, tem que acionar a justiça, e o juiz demora 3 anos para declarar o desquite ou o divórcio. Então o que a gente faz? Não, vai lá no cartório e divorcia no cartório, é rápido. Então a gente tem que entender isso, que o cristianismo ele não tem que estar só na política, apesar do tema ser político. O cristão ele tem que estar envolvido em todas as esferas da sociedade. Tim Keller fala muito bem disso num livro que eu indico aqui, que é a Igreja Centrada. A igreja se envolvendo na cultura da sociedade. Porque cultura não é só política, cultura é tudo. Cultura é a arte, cultura é a política, cultura é a mídia, cultura é o teatro. Então, assim, pegando o gancho dessa pergunta, nós temos que ter essa compreensão também de que a política ela é o reflexo. Eu não lembro quem fala isso, mas um advogado falou isso, o diretor do Instituto de Direito de Família, ele falou assim, a política vem a reboque. Então, assim, para a gente ter essa compreensão e esse entendimento também, de que a política é muito importante a gente influenciar a política, mas tem que lembrar que a política ela é o reflexo. Essa questão da ideologia de gênero, por exemplo, não surgiu dentro do Congresso Nacional. Alguém na sociedade fomentou essa dinâmica de que, enfim, o homem é homem, mas se ele achar que ele é mulher, ele pode entrar no banheiro lá, ou a mulher que é mulher, mas acha que é homem, pode entrar. De onde surgiu isso? Isso não surgiu no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está tendo que se posicionar quanto a isso, por quê? Porque a sociedade fez um clamor. Tá?